יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו... Shabbat Shalom. Louvado seja o Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus de Israel, aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos estudar, eu vou tentar ser objetivo. Nós estamos na 31ª Parashiot, não é? Parashá Emor. A tradução da palavra Emor é fale. Mas nós temos lá dentro do livro de Vaikra, Levíticos, lá no capítulo 24, no Pasuk 4, há um comentário dentro dessa parashá a respeito da menorá. E como eu tenho a flexibilidade, eu posso andar em toda a parashá, em todos os seus capítulos e versículos, e é um assunto que é muito profundo. Eu já trouxe aqui pelo menos umas 4 ministrações sobre a menorá, mas não falta argumento, porque o assunto da menorá é tão grande que daria um seminário aí de uma semana. É muito conteúdo, é muito grande. Então, eu coloquei um subtítulo para a parashá dessa semana, que é a menorá de ouro. É você? Estou lhe fazendo uma pergunta, porque já ensinei de várias formas, de vários aspectos, que existe uma menorá dentro de você. Já também expliquei que a menorá está registrada no livro de Yeshayahu, capítulo 11, a partir do Pasuk 1, a partir do versículo 1 e 2, que lá fala sobre os 11, os espíritos do Eterno. Então o livro de Yeshayahu, no capítulo 11, explica detalhadamente, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Mas temos muitos aspectos dentro das Escrituras e muitos segredos explicando sobre ela. No livro de Apocalipse, no Rit Galut, né? Também tem muito assunto sobre ela. Mas vamos tentar ser objetivos. Se nós estamos na Parashá Fale, e aqui, se você for no início, o Olê que leu aqui essa tarde, ele começou assim, o primeiro versículo. Hashem disse a Moshe, fale aos Kohanim, aos sacerdotes, aos filhos de Aharon, a classe sacerdotal. Então o assunto aqui é muito técnico, é muito sagrado, é de uma importância muito grande. Então, quando o assunto foi dirigido aos Kohanim, nós temos que nos atentar para cada detalhe dessa parashá. Então, indo lá para o capítulo 24, quando ele fala sobre a menorá, eu gostaria de trazer um outro aspecto. E eu quero que você internize, tá bom? Quero que você internize o que você vai ouvir, vai internizar, vai trazer para dentro de você aquilo que você vai ouvir nessa tarde, para que isso venha lapidar o teu ruá, tá bom? Para que você seja uma pedra lapidada. Uma vez que você vai entender um pouco de pedra hoje também, tá? Todo aspecto da Torá é que eu nunca entro com uma ênfase mística, mas eu sou muito sutil nessa questão de ensino. A parte da Kabbalah está inserida em todos os aspectos. Só que eu tento trazer isso esmiuçado, já bem moído, bem fácil de comer, para digerir com facilidade. Então vamos lá. Está registrado no livro de Vaikra, capítulo 24, 4. Livro de Iov, também lá no versículo 29, capítulo 29, versículo 2. E em Ternim, capítulo 19, versículo 9. Ok? Vamos em frente. Baruch Hashem. Vaikra 24, 4 está escrito da seguinte forma.
E ele, está escrito, ele sempre manterá em ordem as lâmpadas da menorá de ouro puro diante de Hashem. Ele quem? Aharon, o Kohen. É uma ordem, uma mitzvah direta para o Kohen, que ele tinha que manter em ordem as lâmpadas, os candelabrozinhos, os caçaizinhos lá em cima, todos limpos de acordo com a halahá, conforme era feita as ordens de purificação, de limpeza, de tratamento, de cuidado. O azeite, tudo isso eu já expliquei. O que significa o azeite puro, nós entendemos agora. Há uns 2, 3 meses atrás, nós falamos sobre isso, da azeitona colhida no topo da árvore, que toma sol durante todo o período diurno, não é? Óbvio. E, então, veja só uma coisa. Às vezes você até tem uma menorá na sua casa. A menorá é essa aqui de 7 pontas, tá bom? Porque nós temos uma outra que é a Hanukkah, que é o candelabro de 9 pontas. Normalmente, se você tiver uma menorá de 7 pontas, ela serve somente para decoração. Você não pode fazer uso da mesma. Você não pode acendê-la. Não é permitido acender uma menorá, ok? A menorá hoje é usada somente para decoração. E ela pode estar aqui no altar, ao lado do Aron HaKodesh. Então, é uma peça sagrada. Você nunca expõe ela. Você nunca vai lá na porta da sua sala e coloca uma menorá na porta da sala. Você não vai na varanda, no jardim, e coloca uma menorá no jardim ou na varanda. Tanto que se você andar no Eretz Israel, se você for hoje para Jerusalém, se você for caminhar por Jerusalém, você vai encontrar uma menorá lá no centro de Israel, em ouro puro, mas dentro de uma blindagem de vidro à prova de bala. É a única exposta que é uma réplica da que estava dentro do Beit HaMikdash. Porém, você vai ver muitas outras espalhadas pela cidade, porém são Hanukias, são candelabros de 9 pontas. A de 7 pontas, se você tem uma, você deve mantê-la bem reservada na sua sala, no seu escritório, num lugar bem restrito, ok? Não é para ser exposta, é uma peça sagradíssima, ok? Então, veja só, atualmente nós não usamos a menorá em nossos serviços por ser uma peça sagrada. Nós não podemos acender as suas velas. Então, o que nós fazemos? Quando nós formos fazer alguma festa, principalmente até o final do ano, a última festa que nós comemoramos, nós usamos a Hanukkah de 9 cálices, ok? Então, é por isso que você nunca vê uma foto no nosso, nem Facebook, nem WhatsApp, de nenhuma menorá acesa, porque não é permitido. Então, entenda bem, é uma ordem ao Aharon, manter as lâmpadas da menorá acesas, porque havia uma regra e ela tinha que estar um nível antes do Kadosh Kadoshim, ok? Antes de entrar na cortina, antes de entrar no Paruhat, na cortina que separa o Kadosh Kadoshim, onde ficava a arca do testemunho, onde estavam os 2 malach, um de frente para o outro, os 2 anjos, os 2 keruv, estavam olhando um face a face para o outro. Então, antes da entrada do Santo dos Santos, estava a menorá, e ela tinha que estar encostada na parede do Mishkan ou do Beit HaMikdash, porque ela tinha que jogar a luz para a frente. Ou seja, ela tem que refletir sobre você, sobre a sua face. Então, ela não tem que espalhar a luz, ela não pode estar no meio, numa mesa de centro na sala. Ela tem que estar junto à parede, para que se fosse acesa, ela refletiria a sua luz para frente, porque ela tem que iluminar a sua face. Esse é o segredo dela. Mas por que iluminar? Porque nós temos que ter a luz de Hashem sobre nós. A menorá, na verdade, ela é uma simbologia muito profunda, porque ela representa Yeshua. Ela representa o próprio Mashiach, ok? Os 7 espíritos repousados sobre Yeshua HaMashiach são os 7 hastes da menorá. Então, por aqui você já tem uma noção da profundidade espiritual que tem essa peça sagrada. Vamos em frente para você entender um pouquinho mais. Ainda lá no livro de Shemot, capítulo 25, lá no capítulo 25, versículo 31, está escrito da seguinte forma, preste atenção o que está escrito aqui, ó. Faça uma menorá de ouro puro,
Ela deve ser obra de forja, sua base, hastes, seus cálices, argola de folhas e pétalas externas devem ser feitas de uma única peça. Por que essa exigência? Primeiro, ouro puro. Para se refinar um ouro, para ele chegar no seu 100% de pureza, ele não passa pelo fogo uma vez só. São muitas vezes. E toda impureza vai boiando, toda impureza vai para cima, com a caloria daquele metal derretido no fogo. Então aqui a exigência é que fosse feito em ouro puro. Não podia ter nenhuma impureza de outro metal. Mas se você for lá em Bemidbar, capítulo 8, versículo 4, no livro de Números, está escrito assim, ó, a menorá foi feita de uma peça única de ouro. Olha os segredos. Prestem atenção nos segredos que estão aqui, ó, é você. Eu perguntei lá o tema dessa tarde, a menorá de ouro é você? Então preste atenção que eu já vou começar a explicar. A menorá foi feita de uma peça única de ouro batido, tudo, desde a sua base até as suas flores, consistia numa peça única de ouro batido. A menorá assim foi feita exatamente de acordo com a visão que Deus mostrou a Moshe. Ainda em Bemidbar, Rabá, o Talmud, ele diz o seguinte, lá no capítulo 15, versículo 4. Não está escrito, assim Moshe fez a menorá, mas assim foi feita a menorá. E não está escrito, você fará. Não está escrito essa palavra tá a ser. Não está escrito. Ou seja, será feita por conta própria. Isso aqui é forte demais. Moshe tinha subido até o monte Sinai, sido elevado até o terceiro Shammai, até o terceiro céu, e de repente ele tem a visão daquilo que é para ser feito aqui embaixo, que é a cópia daquilo que está lá em cima. Quando ele chega nessa parte da menorá, segundo o Talmud, ele tem dificuldade de confeccioná-lo. E ele tenta de uma forma, tenta de outra, e ele não consegue fazer a fórmula correta, porque ela é cheia de pétalas, ela é cheia de detalhes, ela tem castanhas no meio das hastes. Essa aqui é uma réplica bem simples, mas se você pegar uma menorá, se você pegar que está lá em Jerusalém, Jerusalém, você vai ver as peças quão preciosas, quão delicadas são, cada detalhe dela, ela é toda cabalística. Ela é toda codificada, toda criptografada, toda codificada em números. Cada peça, cada medida, cada distância de um desenho para o outro, de uma folhinha para o outro. Então veja só uma coisa, quando ele começou a tentar montar, ele viu que havia dificuldades. Aí Hashem diz para ele, você precisa convocar um para te auxiliar. Chame alguém que junto contigo faça aquilo que foi exigido fazer para estar no Mishkan. E nós já conhecemos essa história, que ele convoca um garoto, um jovem, de nome Betzalel. Quando ele chama Betzalel, estende a mão sobre ele, que é a unção que estava sobre Moshe, passa para a cabeça desse menino, sobre ele a unção. Esse garoto começa a ver além do que Moshe às vezes tinha visto, porque a unção que foi dada sobre ele foi uma coisa tremenda. Mas ainda assim, como a menorá era uma peça muito delicada, e para chegar no ponto em que Hashem exigiu, seria muito difícil, porque olha o que está escrito aqui em Bemidbar 8.4. A gente lê muito rápido e a gente passa por cima do sod, dos segredos. A menorá foi feita de peça única de ouro batido. Peça única de ouro batido. Imagine você fazer uma menorá de 1,20 m de altura, o tamanho da pedra de ouro, 30 quilos de peso,
Como você vai forjar uma menorá dessa no martelinho? Tim, 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 tim. Uma pedra desse tamanho, uma rocha de ouro maciço. Como você vai pegar essa rocha e ficar martelando ela até chegar no ponto necessário? Então, segundo os sábios, quando você vai estudar Rambam e outros mais, eles explicam que da seguinte forma: para que essa exigência fosse cumprida, alguns sábios nos comentam que a pedra devia ser lançada de uma vez só dentro da fornalha, e de dentro da fornalha, após lançar a pedra lá dentro, a menorá flutuaria lá no meio das chamas. Por quê? Porque o homem não teve condições de fazê-la exatamente como foi exigido pelo Eterno. Mas quando fala ouro batido, algum ajuste que precisou ser feito, foi capacitado para tal, que era Betzalel. Então ele acabou de fazer os ajustes necessários. Agora, por que o Eterno pede para que seja feito de uma peça só? Por que ele pede para que a rocha seja lançada na fornalha? Por que ele pede que o ouro seja puro? São muitas exigências. Então ele pede primeiro, o ouro seja puro. Ele pede que seja uma obra de forja. Obra de forja quando o metal está vermelho. Quando está vermelho, forjado, aí vai lá e tem, no martelinho faz os ajustes. Isso é obra de forja. Então, por exemplo, alguém que trabalha em forja, raramente você encontra aqui na cidade. Até alguns 30, 40 anos atrás, talvez você encontraria alguns homens que trabalhavam com forjas. Principalmente aqueles homens que faziam ferraduras para cavalo. Eles colocavam o ferrinho lá assim, esquentando, e tem, aquilo ali. E móveis e tantas coisas mais eram feitas na forja. E aqui a solicitação do Eterno é ouro puro, obra de forja, todas as peças numa peça única, e o negócio tem que ser puro, e as exigências eram muitas. E quando você vai para o Talmud, aí vem essa explicação. Não está escrito aqui, Moisés, Moshe, faz a menorá aí, Moshe. Vai, pega a pedra aí e começa a martelar ela e deixa ela pronta. O Talmud está falando lá em Bar Rabá 15:4, assim Moshe fez a menorá. Não está escrito isso, mas está escrito, assim foi feita. Assim foi feita a menorá. E não está escrito você fará. Você não encontra essa palavra nos originais, que é o taser. Ok? Você não encontra ela. Ou seja, será feita por conta própria, dentro dos textos originais. Então isso é profundo demais. Ser feita por conta própria. Aí você tem que começar a usar a sua inteligência. Eu fiz a pergunta no tema da tarde, você é a menorá de ouro? Então, se você foi, a primeira coisa que você precisa entender, ela é feita de uma peça só. Segunda coisa que você precisa entender, ela precisa ser pura. Se precisar de algum ajuste, é na marreta. Viu como é que o Orochi trabalha direitinho aqui nessa beit? Eu conserto todas as florezinhas das menorás de vocês na marreta. É perfeito, não é mal. Perfeito, perfeito, perfeito. Então as flores, as argolas, os cálices, a base, a haste, tudo lapidado na marreta. Sabe? Só que eu creio que Betzalel fazia assim, né? Tim, 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 igual o Rocha. Não é? O Rocha às vezes erra no peso da mão. Tim, tim, tim. Aí o bracinho da menorá fica assim. Uma chaminha saindo para cá, outra para lá. Mas quando chegam assim, com as chaminhas tudo torta, eu vou acertando. Mas vocês fiquem tranquilos que vocês vão continuar sendo uma peça só. Fica firme. E quando está escrito que ela será feita por conta própria, que não está escrito que a Moshe fabricou ela, mas que ela foi lançada na fornalha, então preste atenção numa coisa. Toda semana eu vejo alguns de vocês falando assim, ó dia, ó céus,
Ó vida cruel, como está difícil essa semana. Meu Deus, o meu patrão, minha empresa, meu serviço não está fluindo. Lá em casa, o carro, bati o carro, furou o pneu, parou de funcionar o motor. Ah, meu Deus, cada dia uma coisa. É a martelada. É a martelada. É porque a peça não está pronta. A peça não está totalmente moldada. O candelabro não está no ponto que Hashem quer que esteja. Aí quando ele fala aqui embaixo, será feito por conta própria. Tem coisas que tem gente que não entende. E aí, de vez em quando, aparece até umas postagens no WhatsApp, alguém tal, reclamando, tal. Ah, o Orochi não me prestou socorro. Mas tem hora que não é para te socorrer mesmo, não. Você tem que cair por cima do pescocinho. Virar umas piruletas. Por quê? Porque ela será feita por conta própria. Vamos lá. Shemot, seguindo, 25:31. Faça uma menorá de ouro puro, ela deve ser obra de forja. Suas hastes, base, cálices, argolas, folhas e pétalas externas devem ser feitas de uma única peça. Recebi uma mensagem agora, eu estava me trocando. Então eu estava de frente ao espelho, me trocando com o telefone aqui no áudio. E a pessoa me disse o seguinte: passou um apuro. E eu dei muitas instruções, me pediu muito conselho. Mas não são daqui, então não tinha como sentar comigo. Ah, mas está difícil. Eu falei, vai superar, vai vencer, vai superar, faz assim. Se a pessoa recuar, acatar o conselho, ela vai se formar por conta própria. Eu perguntei, como é que está? Estamos revertendo o processo. Estamos nos erguendo. Falei, Baruch Hashem, isso é real, isso é Torá. A pepita de ouro é a nossa própria nefesh, pura, que contém os potenciais que devemos realizar no decorrer dos nossos dias. Oi? Quando você sai do ventre da sua mãe, cabalisticamente, espiritualmente, você é como uma pepita maciça, uma pedra, uma rocha de ouro maciça, quando você nasce, ok? Então você nasce com um detalhe, você nasce com potenciais que devemos realizar no decorrer dos nossos dias. Oi, você tem o potencial. Exemplo, se você pegar um avião agora e mudar para a América, você vai mudar para a América. Provavelmente pode ser que você não tenha parente na América, pode ser que não, alguns têm, mas eu estou falando dos que não têm. E você chega na América, você vai morrer de fome? Filho, você vai entregar pizza, você vai lavar carro no farol, você talvez não sabe falar nem thinks, não sabe falar nem obrigado em inglês. Mas uma coisa eu tenho certeza, você vai se virar a tal ponto, se adaptar, que daqui 1 aninho e meio, 2 aninhos, tá mandando selfie no Brasil. Comprei meu carro. Mas aqui não sobressai. Alguém poderia dizer assim, mas aqui eu não trabalho com dólar. Não, é porque a sua fé é muito pequena, a sua emuná, porque o Senhor diz que Ele faz vir à existência o que não existe. Então quer dizer que Ele abençoou quer dizer que o Eterno abençoa só os americanos com dólar. O brasileiro que tem real não vai ser abençoado. É muita falta de inteligência falar isso. Se o Eterno honra quem está na América, vai honrar você que está aqui. E se lá o cidadão chega lavando vidro, lavando parede, lavando pneu, as pessoas fazem lá fora, nos outros países, o que nunca fizeram aqui dentro do Brasil. Aí elas falam, nossa, lá eu prosperei. Não, lá você trabalhou. É dedicação. Persistência. Aqui sai de casa 5 horas da manhã, 6 horas, 7, difícil a 5, vamos subir o horário aí. 7, 7 e meia, 8 horas para ir trabalhar. Já chega no trabalho morto. Os empresários daqui sabem disso.
Não tem um funcionário que chega assim? Você fala, bom dia. Ele fala assim, só se for para você. Morto. Mas interessante que esse mesmo cidadão, se ele descer lá na América, ele levanta às 3 da manhã e já sai de bicicleta, de patinete, sai catando tudo, levando tudo no peito. E quando dá meio-dia, já trocou de serviço, você vai para um restaurante lavar prato, termina de lavar prato 3 horas da tarde, ele corre numa outra empresa, vai fazer entrega de fast food. Aí chega às 11 horas da noite em casa e ainda vai para uma pizzaria, entrega até as 2 da manhã, dorme 2 horas por noite. E o cara fica bem de vida. América. Não. Trabalhou. Trabalhou. Eu fui empregado praticamente a vida inteira. Só que eu trabalhava 20 horas por dia. Eu nunca tive na América. E o Eterno me deu uma vida tranquila. Não foi que ele me deu a vida tranquila. Trabalhei com muita força. Minhas filhas não me conheciam. Tá aqui a minha esposa. Quantas vezes eu chegava e falava assim, deixa eu pegar ela. A criança virava lá. Tipo, acho que elas falavam assim, mãe, quem é esse aí, mãe? Que coisa é essa, mãe, que chegou aqui em casa? Porque o cara saía de madrugada, chegava à noite. Eu saía, estava todo mundo dormindo. Eu chegava, estava todo mundo dormindo. É verdade? O que eu estou falando aqui, eu estou exagerando ou é verdade? Eu trabalhava dia e noite. Chegava na empresa 6:30 da manhã e saía 9, 10, 11, meia-noite. Todos os dias. Nunca o patrão me pediu para fazer hora extra. Quando o patrão me mandava para viagem, eu ia dormir num motel da rodovia, porque lá dava, por exemplo, uma pizza. Aí eu ganhava a pizza, não pagava a janta nem o café da manhã, para economizar o dinheiro. Como assim? Então eu não precisei ir para a América. Tive vontade? Tive, mas não fui, mas não precisou. Então, se o Eterno está dizendo para você, eu te fiz gerar, você ser gerado como uma pepita bruta. Você saiu do ventre da tua mãe uma pepita bruta. Porém, eu te dei potenciais para você superar as suas vontades, usar os seus talentos, usar a sua sensibilidade, usar os recursos que Adonai colocou à sua disposição. Não, mas não usa os talentos. Se o Rocha não vier aqui esse mês, eu não como. Morreu. Eu não vou. Ele te deu os talentos. Ele te deu os talentos. Se vira nos 30. Corre. Faz. Deus te deu as ferramentas. Você nasceu uma pedra bruta, mas nasceu com os talentos, com a sensibilidade, as suas vontades, a sua inteligência. O Eterno te deu para que você cresça, prospere, faça vir a existência. Porque quando ele disse assim lá em Bereshit, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele queria dizer que o homem seja também um criador, que ele faça vir a existência não da forma que eu fiz, através do bará, vir a existência aquilo que não existe. O Eterno fez vir a existência através da fala, mas você, o homem, faz vir a existência através daquilo que já existe. Por exemplo, um carro que você anda. Você está dirigindo um carro todo luxuoso, mas aquilo ali, há 6 meses atrás, era minério. Há 6 meses atrás era petróleo. O pneu é de petróleo. Os para-choques de plástico vêm do petróleo. A parte de alumínio é minério. A parte da lataria, aço carbono, é tudo da terra. Então o homem faz vir a existência, ele cria daquilo que já existe. E foi isso que Deus fez de você. A pedra bruta, transformando-se na menorá.
que é cheia dos 7 Espíritos de Deus, que é a sabedoria, a inteligência, a dinâmica, fazer as coisas fluírem. Falei que ia ser bom? É forte com força. Olha lá. As provações que enfrentamos, os testes que devemos passar, os problemas que devemos resolver. É proibido usar solda nesse processo. Não pode pegar um candelabro e começar a soldar as hastes. É proibido. O Eterno lançou aqui uma mitzvah que é proibido usar solda no candelabro. Por que que é proibido? Porque toda vez que você vai soldar, nós temos um soldador aí, o Danilo, que ele sabe disso. Toda vez que você vai soldar, você pode até soldar a mesma haste que estava na peça, mas você vai usar uma vareta que não faz parte da peça, que é a vareta de solda. Se você for usar uma MIG, uma solda contínua, ela também tem um arame com o gás dentro do botijão, que não faz parte da peça. Aquele arame vai ser inserido ali na peça. Então a ordem, a mitzvah é: não admito que haja solda. Deixa eu traduzir para você. Eu não quero que o Rosh faça por você. Eu não quero que o João faça pelo Pedro. Eu não quero que ninguém faça pelo outro. Eu não quero que você pegue um pedaço do Paulo, um pedaço do Pedro, um pedaço do João, para construir a sua menorá. Você não tem que responsabilizar ninguém pelas suas falhas, pelas suas derrotas. A menorá está dizendo aqui, ó, é uma peça só, faça por conta própria, sem auxílio de mãos humanas, sem solda, sem ninguém no exterior. Posso te ajudar numa tefilot? Posso. Posso fazer um tzedakah? Posso. Posso te encaixar num trabalho? Posso. Se alguém está precisando de comprar seu produto, eu posso divulgar? Posso. Mas interferir na peça por si só é proibido. Mas vocês ainda vão aprender isso. Então, se alguém estiver debaixo de juízo, se vocês verem alguém aí apavorado, gritando, toma mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda. Porque se a pessoa estiver debaixo de juízo, e você entrar na frente, deixa comigo que eu resolvo essa parada. O juízo vai para ela, mas vem para você também. Você entrou num concerto, você não foi chamado para soldar a menorá. É forte com força. O negócio é bruto, até o extremo. Então olha lá, ó, é proibido usar solda nesse processo. Ou seja, não se pode pegar uma peça de outra menorá, outra pessoa, e soldá-la em nós. Cada menorá tem que ser moldada. Então como que é o processo? Pega o bloco de pedra e joga onde? Na fornalha. Na fornalha. O senhor sabe quantos graus de volta para derreter o ouro? 1000. Puro. 1000 graus. Rapaz, sapeca, hein? Então, irmãozinho, para você ser uma menorá pura, 1000 graus. Você tem que ser lançado na fornalha para 1000 graus. Isso é forjar uma menorá. Deixa eu mudar o texto. A retórica. Isso é forjar um Yehudi. Vamos terminar. Ao contrário da profecia, escute isso aqui. Às vezes eu vejo aqui alguma das meninas sendo usada para trazer alguma revelação para alguém. Isso é profecia, revelação. Vem da onde? Vem de cima. Ao contrário da profecia que vem de cima, a luz da menorá tem que vir de dentro. De dentro. Ela tem que vir de dentro. Ela não pode ser externa. Ela tem que ser de dentro para fora. Por isso que eu falei que ela é encostada na parede para refletir em nossa face. Lembra que eu falei isso? Então ela tem que sair dela para fora. O que significa isso? O que significa isso? A luz da menorá vem de dentro. A Cabala chama isso de respiração dos ossos. Força ativa. A força divina que tem dentro de você para conquistar, para romper os obstáculos. Olha como isso é forte. Reflete o nosso DNA espiritual. Como é que é seu DNA espiritual? É bruto?
Então levanta cedo, sai rasgando. Agora, se você já está numa situação de vida tranquila, pode levantar às 8, às 9, às 10. Problema teu. Se você sabe que você vai dar conta de tudo até às 15 horas, problema teu. Você sabe aonde que... Você sabe como... Você já aprendeu a dominar os dons que o Senhor te deu. Mas se você está começando a sua vida, tem que ralar. Não atrapalhando o seu Shabá, no restante você pode triturar. Triturar. Enquanto é novo. Então vamos lá. Refletindo o nosso estilo de vida escolhido. Refletindo o nosso estilo... As pessoas estão te olhando, estão te vendo um judeu em você? Estão vendo? A sua aparência de um Yehudi, onde você chega? Os comentários que você faz? As palavras que saem da sua boca? O seu testemunho? É isso? Entendam isso. A sua nefesh entrou neste mundo como uma pepita bruta de ouro. Será que a sua menorá já foi forjada? Será que a sua pepita já foi forjada numa menorá? E vamos partir para o final? Está escrito assim no livro de Iov, capítulo 29, versículo 2 e 3. Quisera ser como nos dias passados. Olha o que Iov fala. Presta atenção, Iov falando da menorá. Quisera ser como nos dias passados, quando nos tempos quando Deus cuidava de mim, quando a sua menorá brilhava sobre minha cabeça, e eu caminhava pelas trevas, guiado pela sua luz. Alguém sabe dizer para mim o que é caminhar pelas trevas? O que é caminhando pelas trevas? O mundo está em trevas. Você caminha por ele. Se não é Hashem contigo, não é essa luz do sol que te ilumina. É a luz da menorá do eterno que tem que te iluminar. É isso que quer dizer essa frase. Então, quando eu caminhava pelas trevas, a sua menorá refletia para que eu andasse. Aí o midrash desse versículo está lá em Terrelim 19:9. Que está dizendo assim, ó, a Torá, os preceitos, as suas leis, que são retas, que alegram o coração, ela é que ilumina os meus olhos. Qual que é a menorá mais sagrada que existe? A Torá que mora dentro de nós. Aqui, a mitzvah, vocês estão lendo lá? Preceitos, está na Torá. Mitzvah, está na Torá. São elas que alegram o nosso coração e iluminam os nossos olhos. E quem é a menorá que eu falei no começo da ministração? Quem é ele? Yeshua. Yeshua. É ele que ilumina os nossos caminhos, ainda que andemos em trevas. Eu estou no mundo, eu trabalho no mundo, eu negocio no mundo, eu vivo no mundo, eu comercializo no mundo, compro comida, vendo meus produtos, você compra, você vende no mundo, nas trevas. Mas se a menorá estiver acesa, você não tropeça andando nas trevas. É profundo isso? Só que é uma essência que pouca gente entende. Andar nessa menorá, andar nessa Torá, precisa de muito sacrifício. Nem todos entendem. Porque se todos entendessem, nós teríamos uma congregação, nossa, fortíssima. Fortíssima. Espiritualmente, financeiramente. Porque se entenderem, vão prosperar. Se entenderem, vão ter mudança de vida. Uma vez que vocês precisam aprender que vocês estão lutando por conta própria. Alguns de vocês estão lutando com as próprias forças. Nada dá certo, nada vai em frente. Tudo que você põe a mão não rende. Você não vê resultado. Aí você se pergunta, por quê? Eu estou numa sinagoga, por quê? Porque você está fazendo por conta própria, você não acata conselhos. Às vezes nem pede conselhos. Pedir conselhos é fácil? Não. Obedecer é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Só que só tem um jeito de ser bem-sucedido.
consultar o ancião e praticar o seu conselho. A Torá inteira fala sobre isso. E nós terminamos aqui, ó. Livro de Terlim 20:27. O espírito do homem, o Rua do homem, é a lâmpada, é a menorá do eterno. Essa menorá que está acesa dentro de você, ó, que está acesa aí dentro de você, eu creio que fica por aqui assim, sabe? Sabe uma pessoa que sai da presença do eterno? Ele sente um vazio aqui dentro gigantesco, ó, nessa região. Nada preenche. Nada preenche. É onde está a lâmpada acesa. Se essa lâmpada apagar, você se sente morto. Você não tem prazer de viver mais. Mas quem tem prazer de viver e o seu candelabro está aceso, se ele acordar amanhã de manhã e tiver um pãozinho em cima da mesa, ele faz o café dele numa alegria, toma aquilo com alegria, sabe? Nós precisamos aprender essa essência divina. Nós precisamos ser agradecidos. E uma das formas de ser agradecidos é estar aqui. É vir aqui na casa do Senhor. De casa, eu sou agradecido na minha casa. Você é agradecido na sua casa fora do horário da reunião. Mas no horário da reunião você é agradecido aqui. Então olha lá, Rit Galut, conhecido como Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Mas eu tenho isso contra você. Você abandonou seu amor inicial. Quantos aqui já perdeu o amor inicial? Chegava aqui fazendo de tudo, ajudando. Eu estou falando alguns, irmãos. Eu sei que tem gente aqui que nunca abandonou o barco. Estou sabendo disso. Tem gente aqui que é valente com força. Não precisa pedir nada, nem cobrar nada. A pessoa chega e faz. Já entendeu? A menorá está acesa sobre a pessoa. Eu sei. Tem muitos, não é um só não. Mas tem outros que e faz, some, pum, acabou, apagou. Não pode contar com aquela pessoa. Mas eu tenho isso contra você, você abandonou seu amor inicial, ou seja, sua prática, sua insistência, sua perseverança, o seu trabalho, você está ali na obra agarrado, não solta por nada. Portanto, lembre-se de onde você estava antes de cair. Eu sempre falo, e vou repetir pela 1000ª vez. Você que não acata conselho e cai em desgraça, desvia, fraqueja, desanima, para de servir ao eterno, para de vir na sinagoga, você caiu. Se caiu, levanta correndo e conserta. Porque você não vai dar conta de se erguer mais. Então, volte. Não tem problema se você fracassou. Não tem problema se você caiu. Não tem problema se você parou. Não tem problema. Nós falhamos. Nós pecamos. Nós erramos. Todos nós cometemos falha. Aqui não tem ninguém que pode olhar para o lado e julgar aquele ou esse ou aquele. Falar ali, pecou, lá, falhou. Não. Aqui não tem ninguém capaz de fazer isso. Nem eu, nem ninguém. Porque todos nós somos passivos de erros, de falhas. Mas o Senhor está dando um alerta para nós ali. Se existe alguém aí que está se sentindo fracassado, que está vendo que a coisa está derrotando, levanta-te, não fique caído, afaste-se desse pecado. Ou seja, só de se afastar da presença do Eterno já é pecado. Afaste-se desse pecado e faça o que praticava antes. Chega aqui com todo vigor, com toda força, com toda vontade. Caso isso não aconteça, caso você não retorne, caso você não se conserte, caso a sua menorá não esteja pronta para acender novamente, virei a você e tirarei a menorá do lugar dela. Eu tiro de dentro de você, não serve para mais nada, não acende. O que vai fazer com um candelabro apagado? É simples de entender. Difícil de praticar, óbvio. Eu não falei que é fácil de praticar. Falei que é simples de entender. Baruch Hashem, que o Santo Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Você que está na live, que o Eterno te abençoe poderosamente. Yaem Adonai Panamelecha Viunecha
Is Adonai, Adonai, panavelecha, ve'asem leha, shalom.